Boa tarde. Para ganhar um pouco de tempo, eu vou pular a introdução do painel, já passando a palavra ao professor Sérgio Amadeu. Vai pular? Já foi apresentado de manhã. O Sérgio Amadeu é professor da Federal da ABC, foi membro do Conselho Gestor da Internet do Brasil, pesquisador de cibercultura e vai falar um pouco sobre segurança da informação para a gente agora. Obrigado novamente por poder colocar algumas questões. Eu fiquei em dúvida falar numa mesa sobre segurança da informação, se eu abordasse mais aspectos técnicos, tecnológicos ou jurídicos. Bom, eu sou sociólogo, apesar de trabalhar em projetos de tecnologia, eu resolvi fazer uma análise do processo de segurança da informação, principalmente da operação dele em relação à sociedade e ao setor público, né? Então eu vou trabalhar com alguns pressupostos, vou ser bem objetivo e colocar alguma conclusão. Primeiro, eu queria deixar claro que nós estamos falando de uma rede cibernética, né? Isso precisa fazer, isso não é uma palavra, uma força de expressão, porque eu insisto muito nisso, porque nós estamos falando de uma rede de comunicação digital que não é, ao contrário do que a imprensa divulga, a constitutiva de uma selva. É uma rede de controle absurdo, controle baseado nos protocolos. A internet não funciona sem protocolos. Para você acessar a internet, precisa ter protocolos transformados em códigos inseridos na sua máquina. Bom, um dos principais protocolos da internet, ou a suíte de protocolos TCP/IP, ela é bastante objetiva. Em que sentido? Cada máquina na rede deve ter uma posição inequívoca para se comunicar. Não há duas posições, há uma só. Por isso que no aeroporto lotado, se você baixa ou acessa um site, mesmo usando um recurso compartilhado de Wi-Fi, na última milha, você vai trazer a informação exclusivamente para a sua máquina e não para a máquina do seu colega. Seu colega tem que estar disposto a esnifar a rede, a fazer uma técnica de intrusão para poder pegar a sua comunicação. Do contrário, a máquina terá uma posição inequívoca na rede. É assim que foi pensada a internet. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque a base da interação nas redes distribuídas é essa posição de cada máquina. Então eu estou falando de uma regra, de uma rede de controle. É uma rede de comunicação e de controle. Pode parecer estranho quando você fala, pô, mas você viu em junho a molecada convocava manifestações usando a internet, então essa liberalidade toda, essa liberdade... Não, peraí, a liberdade não é oposta ao controle. Tanto é que essa palavra liberdade, você precisa qualificar. O que é liberdade? Liberdade está definida na Constituição, na lei dos países, nos costumes nossos. Então, liberdade não é qualquer coisa. Liberdade não dá em árvore. Liberdade são também regras. E por isso que as regras que nossa sociedade democrática aceita como qualificadoras de liberdade, no caso da tecnologia da informação, quando a gente fala que nós estamos usando a internet, que permite a liberdade de expressão, etc., ela permite essa liberdade em cima de protocolos de controle. Qual é o grande problema? É quando esses protocolos de controle passam a ser opressivos demais. Mas aí eu vou falar no final. Pressuposto 2. Tudo que se faz no sistema cibernético deixa rastros digitais. Quem já trabalhou em segurança bancária digital sabe o que eu estou falando. Uma das primeiras coisas que o intrusor faz é pensar, quando ele invade um sistema, ele sabe que ele foi detectado pelo sistema que ele está invadindo. Então ele tem que apagar os logs, ou os registros, ou os rastros daquilo que ele fez. Então, na verdade, essa é a questão, porque do contrário, você seria identificado numa rede de controle como essa. Então tem que ficar claro
que o sistema deixa rastros digitais. Tanto é que uma das coisas mais difíceis que você tem hoje, no mundo dos cookies de rastreamento, é você se esconder dentro da internet. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Você pega o seu buscador favorito, Yahoo ou Google, ou qualquer outro sapo, se tiver em Portugal, e faça uma busca, e em seguida, faça uma busca de uma viagem, uma cidade que você quer, e depois abra o seu e-mail. Aí você vai ver as propagandas que vão chegar a você. Os robôs identificam exatamente você. Você, talvez não, mas no primeiro momento a sua máquina está sendo identificada. Pois bem, nós estamos falando de rastros digitais como o meu pressuposto 2. Pressuposto 3. Criminosos não invadem bancos de suas casas. E quando fazem isso, eles utilizam técnicas de anonimização e embaralhamentos de IPs. Então, isso é uma questão muito clara. Os crimes de alto potencial na internet, crimes contra, por exemplo, desvio de recursos digitais, tal, eles são feitos, mas tem que ter técnica para ser feita. Tem que saber como fazer isso numa rede que deixa rastros e uma rede cibernética. Pressuposto 4. Quem mais invade máquinas sem autorização não são crackers, são corporações. Tá? Então, vamos lá a um exemplo básico. Eu vou dar, logo aqui na frente, eu vou mostrar a política de privacidade, por exemplo, de uma das empresas que domina 90%, São Paulo são 89% na cidade de São Paulo, do sistema operacional embarcado em desktops, que é a Microsoft. Nós vamos ver o que é intrusão na máquina das pessoas. Aí vai ter uma dúvida entre nós se ela é autorizada ou não. Eu reputo que a maioria das pessoas não sabe o que a sua máquina está sendo invadida. Os bancos, por exemplo, existe um sistema muito comum, a Caixa Econômica Federal usa, o Banco do Brasil usa, os bancos privados usam. Eles enfiam uma rotina permanente na máquina da pessoa e é quase que um spyware. Quando ela sai do banco, ela continua sendo, na verdade, acompanhada a navegação. Por quê? Porque há uma dúvida em segmentos, principalmente em quem vende esses softwares, que dizem o seguinte, que o cidadão não sabe distinguir muitas vezes um site verdadeiro ou não, ele não sabe olhar o certificado de segurança, ele não sabe usar assistência SSL, ele não sabe olhar o cadeadinho, vamos falar, e que, então, portanto, é preciso acompanhar a navegação dele e tal. Isso, na minha opinião, chama-se intrusão na máquina das pessoas. E se você não aceitar algumas rotinas, eu, por exemplo, não aceito essa intrusão na minha máquina, eu não faço operações no Banco do Brasil, que é o banco que eu uso. Eu não faço. Então, isso para mim é um problema jurídico, político, de grande... Porque eu posso querer fazer as operações, mas como eu não aceito essa rotina, eu não posso fazer. Eu posso acessar algumas coisas, mas não fazer operações. Pressuposto 5, segurança informacional. Talvez esse seja o mais importante. Ela não é um produto, ele é um processo. Não adianta nada você pegar um carro super seguro e colocar um cara embriagado para dirigi-lo. Ele vai jogar o carro no precipício, por mais seguro que seja. Não adianta você estar com vários apetrechos de segurança. Você precisa ter uma prática de segurança. Na verdade, segurança é uma luta de inteligência. Na verdade, todos os pesquisadores dessa área sabem que você tem um grande problema. Você está falando de tecnologias de inteligência. E por mais que você consiga proteger um sistema, esse sistema ele não é, na verdade, vamos dizer assim, não vulnerável no longo prazo. Mesmo que use criptografia, etc., você pode ter falhas, você pode ter, na verdade, vários problemas. Portanto, segurança é um processo permanente, nunca vai ser um produto. Falar, eu comprei um produto e, portanto, eu tenho segurança, é um equívoco muito grande e nós já sofremos muito por eles. 6, softwares de código fechado são, por definição, inseguros, pelo simples fato que não permite auditabilidade plena. Não adianta falar, mas esse produto aqui, que nem o chefe da segurança institucional da presidência da República, logo depois das denúncias do Snowden, falou, mas o sistema mais seguro de correio é o da Microsoft. Desculpa, um sistema que não pode ser plenamente auditado não é seguro, principalmente para quem trabalha com informações sensíveis que podem ser entregues para
outras pessoas que não sejam do interesse do nosso Estado. Então, na verdade, é o seguinte, eu não estou dizendo que todo software de código aberto é seguro. Eu estou dizendo outra coisa. Eu estou dizendo que todo software de código aberto, com licenças permissíveis de uso, ele é auditável e que, portanto, pode ser seguro. É isso que eu estou dizendo. Ele não é pelo fato dele estar lá aberto que ele é seguro. Ele permite que a gente trabalhe sobre ele. Auditabilidade plena é fundamental. Pressuposto 7, para eu ir para as consequências. Após o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos transformaram todo cidadão do planeta em um suspeito potencial. Como que é feito isso? Aí eu tenho pouco tempo, mas eu vou fazer uma tentativa de ligação. O que acabou acontecendo é o seguinte. Existia uma doutrina muito séria nos Estados Unidos discutindo quais eram as fragilidades da segurança do Estado americano. Bom, então, resumidamente, dois estrategistas do Departamento de Estado americano e teóricos muito importantes, o Rundfeld, um deles, escreveu um livro em Atenas Camp, nos anos 90. E a tese do livro dele foi confirmada no ataque de 11 de setembro. Qual era a tese dele? É o seguinte, fronteira aeroespacial pacificada, só existia a ex-União Soviética que poderia enfrentá-los. 2, fronteira aérea pacificada, só existe a Rússia que pode enfrentar os Estados Unidos no plano aéreo. Fronteira marítima pacificada, ninguém é páreo para o enfrentamento dos Estados Unidos no mar. E a doutrina americana sempre foi de mariners, deslocamento de tropas. Ponto 4, fronteira terrestre, pacificada ao norte com o Canadá, pacificada ao sul com o México. Quais são as duas únicas fronteiras frágeis dos Estados Unidos? A fronteira interna, que é onde surge o ataque de 11 de setembro, transformando aviões em bombas. E segundo, a fronteira cibernética, onde a inteligência de um grupo diminuto pode superar a inteligência de um Estado. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram a doutrina de segurança. Então, eles substituíram a análise de alvos por análise de data mining. Então, eles coletam informações obtidas por empresas e corporações que trabalham para os Estados Unidos. Em linha, eles coletam essas informações e buscam termos de busca. Fazem processamento disso e depois eles encontram o alvo a posterior. Eu estou resumindo muito, porque o tempo é curto, é o jeito que eles fazem. Então, todo mundo é considerado suspeito até que prove o contrário. O teórico italiano Giorgio Agamben chama isso de estado de exceção, porque viola basicamente direitos e garantias internacionais, tratados internacionais. A própria presidenta Dilma foi na ONU e fez um belo discurso dizendo: é preciso a paz na internet. A internet virou um campo de guerra, de militarização. Pressuposto 8, as corporações que tanto nos encantam, facilitam nossas vidas, são a base do sistema de vigilância americano. Se há 30 anos atrás eu falasse para vocês que eu iria entregar todas as informações do que eu acho do meu chefe, da minha namorada, se eu sou homossexual ou não, se eu voto na Dilma ou no Aécio, se eu faço qualquer coisa, se eu vou comprar um cachorro ou um gato, se eu falasse para vocês que eu entregaria isso para uma corporação, vocês vão falar, você é louco e tal. Só que hoje todos nós entregamos acriticamente, porque essas corporações nos oferecem serviços digitais que prazerosamente resolvem a nossa vida. E acriticamente nós achamos isso muito bom. Então nós não temos temor do Facebook, temor dessas corporações. Nós temos, na verdade, encantamento. E a tecnologia, para a maioria das pessoas, não são decisões humanas relativas a códigos, são mágica. Então, isso atrapalha muito a segurança da informação e a gente discutir uma série de coisas que a gente precisa ter para ter segurança. Bom, esses 8 pressupostos têm consequências. Consequência 1, o maior problema da segurança das redes digitais, por incrível que pareça, não é a pedofilia. Existem redes de pornografia e de pedófilos, mas depois da internet foi muito mais fácil de pegá-los do que na época pré-internet, onde eles podiam, nas igrejas e clubes, fazerem atos de pedofilia sem, na verdade, serem capturados por rastros digitais. Então, na verdade, qual é o maior problema da internet para a segurança de cada um de nós? É, efetivamente, a violação da privacidade. Consequência 2, a economia da difusão
que era tipicamente, que baseou boa parte da publicidade na maior parte do século XX, foi substituída pela economia da atenção, devido à inversão do ecossistema comunicacional. Insisto, o difícil não é você falar na rede. O difícil é você ser visto e ouvido. Isso é uma inversão. Eu tenho que ser capaz de concentrar a atenção. Para concentrar a atenção, eu tenho a consequência 3. Eu preciso de dados. Portanto, comercializar dados é uma necessidade vital para se modular comportamentos e organizar afetos, o que implica numa microeconomia da intrusão e da interceptação de informações. Eu preciso organizar informações das pessoas. Quer dizer, se não fizer isso, a economia informacional cai por terra. Então, o Marco Civil, inclusive, que eu ajudei a escrever, alguns artigos, tem um problema. Tem um artigo lá que diz assim, não se pode fazer nada sem a concordância, guardar informações sem a concordância do cidadão usuário. Pois bem, estou finalizando. Como é que eu faço isso com os cookies de rastreamento? As pessoas aqui autorizam cookies de rastreamento? Como é que eu vou fazer para manter boa parte do Facebook, da renda do Facebook, se ele faz isso vendendo dados sem a nossa anuência? Então, isso é uma questão de segurança. Dá uma olhada nisso aqui. Qualquer um que usa Firefox pode baixar no seu navegador. Chama-se Lightbeam. O que o Lightbeam faz? Na hora que o cara, que você acessa um site, ele manda um cookie para a tua máquina, o Lightbeam tenta identificar, mandando uma rotina para o servidor, se esse cookie ele foi enviado para outras empresas. E ele constata que ele foi enviado para as outras empresas. Ele chama essas outras empresas de terceira parte. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dos 100 sites mais acessados no Brasil, eu só pus um exemplo. Olha só, esses sites aqui, por exemplo, eu entrei nesse site, não vem ao caso, a UOL, ele enviou informação exata de que eu entrei para 16 outros sites. Eles pediram a minha autorização? Pediram? Não pediram. Não pediram a minha autorização. Então, o que acontece? Quando eu entrar nesses 16 outros sites, você vai reparar que eles fazem parte de uma rede de, na verdade, troca de informações sobre o cidadão comum. E, na verdade, nós temos um problema hoje. Isso tudo vai se acumulando e vai gerando problemas. Eu não tenho muito tempo, eu já vou para o finalmente. Eu tenho a consequência 4, que é o mercado de mecanismos e tecnologias de intrusão e interceptação cresce com as necessidades dessa microeconomia, que é oferecer dados para modulação do nosso comportamento. A palavra da moda hoje não é estranha, é Big Data. E aí você vai ver o seguinte. Dá uma olhada nisso aqui. Política de privacidade do Windows 8. Agora observe, coleta e uso de suas informações. Isso aqui não fui eu que escrevi. Isso aqui está dizendo, coleta uso das informações sobre o seu computador. Então, quando a presidente Dilma chegou, não, mas eu estou triste com o Snowden, ou estou triste com os Estados Unidos, desculpa, que está me investigando. Vem cá, você tirou o Windows da sua máquina ou não? Não tirei. Então não reclama, porque eles nunca esconderam de você. Eles não esconderam esse trecho, o meu tempo acabou, eu vou ler esse trecho. A Microsoft pode acessar ou divulgar informações sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações para A. Cumprir a lei. Muito bem. Ou responder solicitações legítimas. Estranho, né? Ou processos judiciais. O que é uma solicitação legítima? Legítima de quem? B. Proteger os direitos ou a propriedade da Microsoft e dos seus clientes. Ele não diz que clientes, pode ser a NSA. Incluindo a aplicação dos nossos contratos ou políticas que regem o uso de software. Ou C. Adotar providências quando acreditamos de boa fé, não de má fé, de boa fé, certo? Que esse acesso ou divulgação seja necessário para proteger a segurança pessoal dos funcionários da Microsoft, dos clientes, ou seja, qualquer um, ou do público em geral. Aí é o mundo. Então, na verdade, eles, antes da denúncia do Snowden, ele diz, eu invado a sua máquina, por exemplo, para saber se você baixou um vídeo pirata,
usando o mecanismo de DRM. Isso chama-se intrusão. Essa intrusão foi autorizada? Aí você vai dizer, eu não autorizei, mas você deu aquele yes? Ah, eu não li, então eu tenho um problema. O problema que a indústria farmacêutica enfrentou e nós vamos ter que enfrentar. O problema da bula de remédio. Será que porque eu dei um yes, eles podem fazer isso comigo? Vasculhar o meu computador quando eu entro? Eu não tenho tempo, mas quando eu entro no MSN, eles vasculham o seu HD. Tá. Portanto, essa empresa, a Microsoft, não faz parte do sistema de inteligência de bom grado norte-americano. Por fim, não naturalize o fim da privacidade. É o que eu falei pela manhã, quando alguém fala, mas então ninguém mais tem segurança. Claro que tem. Claro que tem. Todos podemos ter segurança muito facilmente. Na minha máquina ninguém entra. Como assim ninguém entra? Bom, entra com muito custo. Eu uso criptografia, eu uso anonimizador de navegação, eu uso Tor. Então, eu posso usar, e quem mais pode usar? Como é que nós vamos tratar legalmente disso? Consequência 6, governos são levados a utilizar essas tecnologias de intrusão e interceptação, aumentando a violação de privacidade e colocando em risco a cidadania e democracia. O Snowden todo mundo conhece, eu não preciso falar, e eu não vou ter tempo, eu só vou deixar registrado o sistema Detecta de São Paulo, feito pelo governo de São Paulo, e o sistema que o governo do Rio está fazendo, junto com uma empresa de Big Data, esse é o sistema Detecta de São Paulo, ele vai ligar câmaras privadas e públicas, depois com banco de dados. Vocês me desculpem, isso é completamente inconstitucional. Então, eu não posso, vou terminar dizendo, em nome da segurança, abrir mão de direitos fundamentais como a privacidade e a navegação sem vigilância. Assim como eu devo poder andar na rua sem ninguém me olhando, a não ser que eu tenha atitude suspeita, eu devo retomar a ideia básica da nossa Constituição. Nós devemos ser inocentes até prova em contrário. Numa rede cibernética, quando se tiver prova em contrário, é muito difícil você se esconder. Se a polícia for apetrechada, aparelhada para perseguir criminosos na rede, a rede é um ambiente de controle, ela poderá ter sucesso no médio e no longo prazo, em alguns casos no curto prazo também. Obrigado. Preciso sair daqui. Já descobri. Não sei quem vai falar, tem uma apresentação aqui. Vou passar da Gisele. Sérgio, obrigado. Eu vou passar a palavra agora rapidamente à doutora Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital, tem algumas pós-graduações nas áreas de tecnologia, é professora universitária e membro de comitês especializados na área de tecnologia na OAB e outros. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E também o convite da Prodan, que me foi feito para participar desse evento, que acho que cada vez mais tende a engrandecer esse assunto e o debate que é tão útil nessa área, em que ainda nós mesmos, como especialistas, a gente fica se perguntando o que fazer em determinadas situações, né? Eu vou ser bem breve, não preparei nenhum PowerPoint, porque foi avisado que era um debate, então eu somente rascunhei algumas ideias para a gente fazer um bate-bola aqui a respeito da segurança, da liberdade, da privacidade. Nas minhas anotações aqui, eu já tinha algumas ideias que eu já trouxe. Eu vou falar sobre liberdade, privacidade e segurança e como que a gente poderia fazer isso de maneira legal, do ponto de vista jurídico, né, e prático, sem acabar resvalando nos direitos fundamentais do cidadão, sem chegar a falar na questão de invasão de privacidade, né? Eu gosto de fazer um paralelo, toda vez que falo de privacidade na internet, que falo de segurança, eu gosto de fazer esse paralelo da nossa liberdade de navegação na web com a nossa liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito fundamental, está lá na Constituição, artigo 5º, todo mundo sabe disso, né? Eu posso falar o que eu quiser, certo? Certo. Mas eu assumo as consequências, né? Não é porque é liberdade de expressão, eu falo o que eu quiser, você tem que me ouvir e eu não posso te ouvir. Aí a gente começa a ter um problema. Um belo exemplo disso, de
de uma certa quebra do nosso direito de liberdade de expressão foi o que vocês viram ultimamente nas eleições com o preconceito aos nordestinos, tá? Eu tive alguns amigos que eu excluí das minhas redes sociais porque eles começaram a destilar o ódio contra os nordestinos, e quando eu alertei que isso era um crime de preconceito e discriminação, eles me retrucaram dizendo que eles estavam na liberdade de expressão deles, que aquilo era o perfil deles, eles escreviam o que eles quisessem. Eu falei, ótimo, então estou agora linkando o seu perfil para a SaferNet, né? Mandando um alô para o meu amigo Dr. Mariano, que já pode começar uma investigação pelo crime de preconceito racial e discriminação. Então, eu falo o que eu quiser, desde que eu me responsabilize por isso. E eu posso ser penalizado de acordo com o que eu falar. Se isso for um ilícito, eu vou ser responsabilizada. Como eu posso fazer para, então, responsabilizar esse indivíduo que destilou o ódio ali na internet ou que praticou qualquer outro crime eletrônico? Primeiramente, eu não posso usar da nossa liberdade de expressão, garantia constitucional, e do nosso anonimato para a prática de crimes. Se eu quiser navegar na web, passando ilesa por ali, sem que ninguém saiba quem eu sou, eventualmente eu posso até criar um perfil anônimo, em que não tenha nada ali que me identifique como eu, Gisele Truzzi, e fazer minha navegação numa boa. Ok. Mas a partir do momento que eu usar desse perfil anônimo para a prática de delitos, aí a gente já tem um problema jurídico, tá? É isso que a gente tem que brecar. O uso do anonimato e da liberdade de expressão para a prática de delitos. Então aí a gente começa a falar de certos controles, onde o Sérgio Amadeu pontuou na fala dele. Nesse sentido, a gente começa a pensar nos pressupostos de segurança. Então, para que eu possa ter um ambiente saudável de liberdade, eu também devo propiciar segurança para essas pessoas. Como eu posso propiciar segurança para essas pessoas no âmbito da internet, pensando aqui em internet, nas cenas que a gente tem visto ultimamente dos hotspots públicos, tá? Eu, Prodan, Prefeitura de São Paulo, coloco lá um ponto de internet de acesso Wi-Fi livre para qualquer pessoa se conectar num parque. Um exemplo, perto da minha casa tem um parque da aclimação. Eu já testei, usei, funciona muito bem. Tem nas praças, algumas praças do centro, São Paulo também. E, para minha surpresa, que eu trabalho na área de Direito Digital e Segurança da Informação, não havia qualquer autenticação, tá? E isso aí, nossos colegas que atuam na área de perícia técnica podem explicar melhor do que eu, advogada especialista no ramo micreira, vamos dizer assim, vou falar para vocês. Eu posso ter internet livre com autenticação, tá? A internet está aí. Vocês podem acessar, navegar, fazer o que vocês quiserem. Mas quando eu dou esse acesso para vocês como ente público, eu posso permitir que vocês se identifiquem. Veja bem, quando alguém entra aqui na Prodan, a gente precisa dar o RG, CPF, né? Eu precisei me identificar. Não poderia entrar aí de qualquer jeito, sem saber quem eu sou, sem saber para onde eu estou indo. Quando alguém visita a casa de vocês, se vocês moram em prédio, o porteiro interfona. Não é assim, né? Chega e vai abrir na porta. Precisa ser o quê? Identificado. No momento que eu identifico, eu não violo a privacidade. Sabe por quê? Quando eu dou o RG na portaria, o que ele olha? Meu nome, nome do meu pai e da minha mãe, onde eu nasci, data de nascimento. O que diz respeito a mim? Nada. Quem eu sou, o que eu fiz, qual que é o meu histórico de vida. Não falou nada. Só me diferenciou eu de fulano, de ciclano. Eu me identifiquei. Ele me autenticou, então liberou a entrada. Ok. Assim a internet é autenticada. Como eu poderia fazer uma autenticação simples num hotspot público, sem violar a privacidade? Como a gente imagina em termos de privacidade, o conteúdo que você está navegando. Se eu estou num Wi-Fi público, lá no Parque da Aclimação, eu identifiquei a rede ali, meu celular já apontou, eu quero me conectar. Nesse momento, o browser abre uma tela no seu celular e você insere um código que ele pode encaminhar para você por SMS. Isso, tecnicamente falando, é possível de fazer.
E é relativamente simples. Aí você insere nesse navegador do seu celular aquele código, aquela senha que você recebeu, coloca o seu nome, o seu e-mail e pronto, você está identificado. Eu sei que é o João, que é a Maria, quem está navegando naquele hotspot do Parque X. Tá? A partir desse momento, se o João e a Maria praticarem qualquer crime através da internet, a prefeitura, a Prodan, vai ter condições de saber quem é essa pessoa. Ele vai ter um registro, um IP, do momento dessa conexão, vai ter um endereço de e-mail que o indivíduo informou ali, pode ser válido ou não, e vai ter, como ele se conectou pelo celular, informações do telefone dessa pessoa que eu, ente público, em contato com a operadora de telefonia, posso obter informações sobre o proprietário da linha. Então aí eu já começo a atrelar a identificação. Se essa autenticação ocorrer somente neste nível de identificação, quem é você, e não passar a trafegar informações do que você está vendo, aí ok. Eu identifiquei você na minha rede, eu, em prol da liberdade das pessoas, em prol da segurança pública, eu, ente público, preciso saber quem está usando os meus recursos. Por conta disso, então, identifico você no meu sistema, concedo-lhe o acesso. Esse momento da identificação já gera um fator assim, de inibição para as pessoas que já estão com má intenção. Tá? Eles já sabem que, eventualmente, se eles quiserem praticar algum delito ali, ele já vai ser identificado no sistema. Isso já tem um fator inibitório, já diminui a porcentagem de delito naquele momento. Ainda assim, se o indivíduo for além, ele terá a sua identificação armazenada. Nesse ponto, é importante a gente diferenciar quais dados são sigilosos, quais dados não têm essa necessidade de sigilo, não chegam a ferir a privacidade. O IP, a data e o horário de acesso, o fuso horário e o nome de usuário, o e-mail que seja, não diz sobre você, não fala nada. É só um pouco menos do que tem no seu RG. Então isso não diz respeito à sua privacidade, somente te aponta quem é você na internet. A partir do momento que eu começar a monitorar a sua navegação, fazer esse controle de acesso como os cookies que o Sérgio mostrou ali pra gente, e armazenar esse conteúdo, o que a pessoa está acessando, o que ela está enviando, recebendo, fazendo download, aí sim eu estou violando a sua privacidade. Eu faço essa analogia com uma carta que vocês remetem no correio. O que está do lado de fora da carta é o endereço, né, o destinatário, do outro lado o remetente. Você precisa disso para que essa carta chegue no seu destino. Quem está vendo esses dados do lado de fora do envelope? Qualquer pessoa. O carteiro, os funcionários do correio, o porteiro do seu prédio, o seu vizinho, se olha ali na porta da sua entrada. Qualquer pessoa. Agora, o que é lacrado, que nós temos o dever de sigilo, que se for rompido gera crime? É o conteúdo dessa carta, que está ali lacrada dentro daquele envelope selado. Se eu abrir esse envelope, aí sim eu pratiquei um crime de violação de correspondência. Então, se eu chegar a ter acesso ao conteúdo da carta, aí sim eu tenho uma violação. Tá? Aí eu invadi a privacidade do indivíduo. Nesse ponto, assim também, no meu entendimento, é a internet. A partir do momento que eu sei sobre a navegação daquela pessoa, eu estou ali, então, invadindo a privacidade dela. Parando antes desse ponto, quando a gente fala somente de identificação, eu entendo que nós não violamos a privacidade. Pensando nisso, eu, como ente público, Prefeitura de São Paulo, corro um sério risco se eu abrir os nossos Wi-Fis para a população sem qualquer identificação. Nesse cenário que eu descrevi para vocês, imaginem só ali as manifestações de junho do ano passado. Que o que eu estou falando não se concretize, mas se eventualmente nós tivermos alguma manifestação aí nos próximos meses, seja lá qual a motivação for, e o pessoal resolve testar um desses hotspots públicos, o Anonymous, por exemplo, faz um acesso ali em massa de um determinado hotspot, milhares de pessoas acessando ali no na mesma conexão, e resolvem pichar o site da prefeitura, ou derrubá-lo, que seja, ou fazer uma pichação no site da Prodan,
Vejam bem, eu posso ter milhares de usuários acessando ao mesmo tempo em que eu não identifiquei. Nesse momento, já a minha rede pode cair, dependendo da banda dela. Em outra situação, se essas pessoas, então, resolverem praticar um crime em conjunto contra a Prefeitura de São Paulo, pichando o site, colocando lá um crime de difamação contra o prefeito, que seja, aí, numa investigação, o Dr. Mariano vai fazer a engenharia reversa, né, do modus operandi e vai bater no IP de onde partiu essa conexão. A infraestrutura da Prodan, certo? Provavelmente vai bater no IP da Prodan. Que legal, né? A Prodan sendo o IP de acesso para o criminoso eletrônico. A Prodan vai passar, de vítima vai passar a réu, né? Numa analogia dessa. Exatamente. Eu não consigo fechar quem praticou esse delito. Não consigo fechar essa equação. De onde veio? Não sei. Tá? Sendo assim, nós temos, então, da forma como aí está, temos vários pontos de acesso à internet abertos sem autenticação e que, nesse momento, várias pessoas podem estar praticando um delitozinho, tá, eletrônico, e a Prodan está servindo como infraestrutura para esse crime eletrônico. Aí a gente tem uma situação de risco muito grande. Sendo que eu consigo acessar, praticar um delito, sair. Quem foi? Não sei. É um parque, é uma praça, um lugar aberto. Como que eu vou controlar a entrada e saída de pessoas? Até aqui, no prédio da Prodan, a gente pode até tentar fazer uma sincronização de relógio de catraca, câmera e tal. Mas e aí num parque ou numa praça pública? Complicado. Então, aí nesse ponto, a Prodan estaria fornecendo a infraestrutura para a prática de crime. A gente vincularia ali, estaria numa situação em que seria aquela cena do cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente não consegue chegar numa autoria adequada. Tá? Dr. Mariano vai arquivar esse inquérito. E isso ocorrendo em massa, imagina lá o que pode acontecer. Tá? Pensando no sentido de privacidade de dados, mas, poxa, Gisele, eu ainda não me sinto confortável em dizer que só o IP, data e hora não viola a minha privacidade. Tá, você quer privacidade 100% na internet? Então, desliga lá o seu celular no modo avião, né? Coloca o seu celular no modo avião, tira o cabo azul, desliga o seu roteador. Assim que é. Você quer privacidade 100%? Desligue a internet, feche as suas portas, janelas, coloque a janela anti-ruído, inclusive, tá? E não faça nenhuma ligação também. Tá? Essa é a nossa atual situação. Nós estamos hoje em dia num cenário em que o privado está entrando em decadência por conta do público. Por conta disso, a gente também precisa prover o público de segurança. E segurança, aí também entra a segurança da informação na rede pública. Então passa a ser hoje em dia segurança pública também a questão de internet. Tá? Então nesse ponto, se a gente pensar que hoje em dia então, o maior problema da internet é a invasão da privacidade, então eu preciso saber quem que está acessando a minha rede. Tá? Por outro lado, se o maior problema nosso for a segurança, em nome da segurança pública, eu também preciso saber quem está acessando a minha rede pública. Então, liberdade, privacidade e segurança, hoje em dia, é um trinômio que eles têm que andar de mão dadas. Eu não posso abrir mão 100% de um por conta do outro. É uma equação que hoje a sociedade moderna precisa resolver. Tá? Então, essas as linhas iniciais que eu tinha para começar a debater com vocês. E vou passar a palavra agora para o nosso colega Dr. Mariano. Obrigada. Obrigado, doutora Gisele. Eu vou passar rapidamente a palavra ao José Mariano de Araújo Filho. Ele é delegado de polícia desde 91, já trabalhou no DEIC, na inteligência policial, professor concursado da Academia de Polícia e professor universitário em cursos de pós-graduação e graduação. Obrigado. Boa tarde para todos. Estou muito contente de poder estar aqui nessa casa da Prodan, com grandes amigos, pessoas que eu tenho uma profunda admiração.
pessoas que eu reputo profissionais do mais alto gabarito. Então, poder compartilhar um pouco das minhas ideias com vocês é, assim, fantástico. E eu não poderia deixar de agradecer o convite e dizer que é uma grande honra estar aqui. Bom, eu gostaria de, dentro do tema que foi proposto, que é segurança na internet, impactos no poder público, evidentemente, quando você está falando a respeito de segurança na internet, já imediatamente o que vem na nossa cabeça, o que é? Cybercrime. Isso é fato. Cybercrime simplesmente como sendo o aspecto mais cruel da internet. Porém, eu acho que é importante que nós estabeleçamos alguns aspectos que são da maior relevância para o que a gente pretende discutir aqui. Com relação a governos, todo governo ele é quase que diariamente confrontado com o quê? O desafio da transformação, da prestação adequada de serviços, de se reinventar no sentido de, utilizando a menor quantidade de recursos, prestar a melhor qualidade de serviço no menor tempo possível e atingindo a maior quantidade de pessoas. Esse é o verdadeiro desafio que um governo ele tem que enfrentar e, obviamente, conseguir que o cidadão receba aquilo que lhe é devido, que é um serviço adequado, que é o que todos nós desejamos. Dentro desse aspecto, todas as esferas do poder público, aqui eu não vou fazer nenhuma especificação, mas eu acho que é uma questão a ser tratada de maneira genérica, não há uma divisão, união, estados, município, ele simplesmente tem presenciado o fenômeno da multiplicação das mídias sociais. Isso é fato, isso já é um processo de muito tempo, vai continuar sendo e apenas vai passar por algumas transformações. Me recordo que alguns anos atrás, o que acontecia? Simplesmente era muito assim, chique e elegante, você pegar e tal. Ah, você tem... Qual que é o seu número de fax? Uma empresa que não tinha um número de fax, nossa, essa é fundo de quintal. Você tinha que ter um número exclusivo para fax, né? Era chique. Depois, com o devido tempo, o que aconteceu? Ah, seu e-mail corporativo. Quem não era alguém, @algumacoisa.com.br, ou seja lá o que for, que costumava se dizer e ainda se diz hoje, você não é ninguém. Essa é a realidade. E essas transformações foram acontecendo e, obviamente, foram atropelando de uma maneira muito significativa a administração pública. Hoje, tudo que você quer relacionado à administração pública, você vai aonde? Você não passa a mão no telefone, você não liga, não manda uma carta, você não faz nada. Você vai na internet, olha, procura uma forma de contato, um fale conosco. Por quê? Porque, obviamente, a administração, ela, utilizando os meios eletrônicos, se tornou muito mais simples dela ter um contato próximo com o cidadão. Só que isso, evidentemente, trouxe os desafios relacionados à segurança da informação. O que se coloca como principal desafio é que todo órgão público ele tem que obrigatoriamente pensar na qualidade do serviço que ele presta, dentro dos parâmetros que eu coloquei inicialmente, e, ao mesmo tempo, estabelecer requisitos mínimos de segurança, protegendo o cidadão no que diz respeito aos seus dados pessoais e hoje, de uma maneira que nós não podemos dizer que é remoto, mas é real, até o seu próprio patrimônio. Porque com uma simples informação mal divulgada na internet ou largada de qualquer forma, um criminoso consegue rastrear uma pessoa, consegue obter todos os dados que lhe são necessários para que ele possa aplicar um golpe e, consequentemente, tornar aquela pessoa a sua vítima. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar com colegas da cidade de Sorocaba que simplesmente estavam envolvidos num caso de sequestro. O filho de um empresário daquela região foi sequestrado. E o que aconteceu? Com o transcorrer do trabalho, tudo que foi sendo feito, tudo que a gente conseguiu levantar e ajudar,
descobriu-se que os criminosos já não era o primeiro caso de sequestro deles e que eles obtinham as informações das suas vítimas dentro da internet, principalmente em redes sociais. Era aí que eles iam atrás para saber o que acontecia. Eu não preciso encarecer, eu estou diante de pessoas com um conhecimento absolutamente qualificado. Eu não vou entrar no aspecto de que nós expomos demais na internet a informação, porque isso é fato. Mas e quando a administração pública expõe você demais dentro da rede? Isso é um problema muito sério. Então, a administração incumbe realmente prover políticas adequadas de segurança da informação. Mas, infelizmente, eu vejo como profissional dentro dessa área, profissional de investigação, da área acadêmica, o que eu percebo é que o papel do Estado tem deixado muito a desejar com relação à segurança da informação. Participei diretamente das discussões que ocorreram em Brasília com relação à legislação de cybercrimes do Brasil. E isso foram 11 anos de batalha e de muita briga, que no final das contas acabou resultando no quê? Na Lei 12.737 e 12.735, que, na minha opinião, não atende plenamente às necessidades de segurança pública. Não atende. Peguem, por exemplo, a lei Carolina Dickmann, alcunhada Carolina Dickmann, que foi apenas um esforço midiático, na minha opinião. Infelizmente, ela tem uma redação absolutamente confusa em alguns aspectos, o que a torna inaplicável até. Isso é ruim. Outro aspecto que, infelizmente, nos traz uma série de problemas é a impossibilidade, diante de uma legislação que não se coaduna com muitos aspectos que são utilizados por agências de segurança, agências policiais do mundo inteiro, a possibilidade do Brasil, por exemplo, trabalhar adequadamente as suas informações em redes como a 24/7. Difícil. Então, já há um problema de informação. E eu deixo bem claro isso, polícia não tem bola de cristal. Ou você dá a ferramenta adequada para que a polícia consiga trabalhar, o que não é o caso atual, ou fica difícil a polícia trabalhar. E todo o trabalho da polícia, faço questão de deixar isso muito claro, ele é por força do poder de polícia que o Estado investiu esse seu órgão. E ele, de maneira nenhuma, ele se incompatibiliza com questões de privacidade, com questões de anonimato. Por que eu posso dizer isso? Por uma razão muito simples. Legislação penal não é feita, na minha opinião, para nenhum dos senhores que estão aqui presentes. Por quê? Porque ninguém que está aqui presente é criminoso. Ela tem um destinatário certo. É aquele que tem por intenção infringir a lei. É para esse que se destina. Por que eu estou dizendo isso? Ouvi muito a exaustão em todos os debates, em todas as discussões dentro do Congresso. Ah, mas se essa lei, a lei que estava em discussão naquele momento, o chamado Projeto Azeredo for aprovado, vai ter muita senhorinha dentro de casa, a polícia enfiando o pé na porta dela, levando presa a coitada. E não adiantava a gente explicar que dentro da legislação que estava sendo proposta não tinha um único crime de natureza culposa. Eram todos dolosos. Não adianta a gente ficar explicando lá, que virou uma discussão quase que inócua, que aquela legislação não tinha nenhum cunho voltado a direito autoral. Não tinha. Resultado, não andou. Então, se você quer realmente ter política de segurança da informação, esses são os requisitos essenciais. É isso que precisa realmente para uma política adequada. Porque, do contrário, nós vamos ficar discutindo o verdadeiro sexo dos anjos. Não vamos chegar a lugar nenhum. E outra coisa, a política de segurança tem custo. Tem custo. Não tem como você se divorciar disso. Existe necessidade de se respeitar princípios que são básicos e importantes, como confidencialidade, integridade, disponibilidade. Sem isso,
Não há que se falar em política de segurança. E se isso tem que ser o principado, o ponto de destaque, para que se consiga realmente se pensar em prestação de serviços adequados, que tem custo, e proteção ao cidadão, não tem como se fugir disso. Obviamente, o que acontece é que todas as organizações governamentais, elas precisam entender as ameaças que estão presentes, que estão rondando, e isso implica no quê? Você dar as ferramentas adequadas para os órgãos de segurança. Hoje, eu, como profissional dessa área, digo, nós não temos ferramentas adequadas. Nós esbarramos, muitas vezes, em questões burocráticas que impedem o rastreamento de um simples IP. Por quê? Porque simplesmente não se tem uma legislação que possa ser eficiente, e eu sou obrigado, na maior parte das vezes, a todas as pessoas que vêm, que nos procuram, estou com um problema, é um problema de cybercrime, em muitas situações eu sou obrigado a dizer para as pessoas, olha, eu não posso te ajudar porque simplesmente eu esbarrei numa situação que eu não consigo a informação de um IP. Estava conversando com a doutora Gisele há pouco tempo, nós estamos delegados de polícia, estamos numa briga com operadoras de telecomunicação que querem cercear a aplicação da 12.793 relacionado ao poder requisitório do delegado com relação às informações. Isso é triste. Por isso, onde eu coloco como fundamental qualquer questão relacionada à segurança da informação, tem como ponto crucial isso, a articulação. E quando eu falo em articulação, eu estou falando em compartilhamento de informações, eu estou falando em trabalho cooperativo, e eu estou falando principalmente em multidisciplinas de grupos, em todas as instâncias do governo, seja União, seja Estado, seja município, para que isso possa ocorrer. Porque o inimigo, ele não respeita a divisão, não tem o bandido da União, o bandido do Estado, o bandido do município. A criminalidade é uma só e ataca indistintamente. No entanto, nós criamos óbices e barreiras que não permitem a livre articulação, a troca de informações e, mais do que isso, até a própria troca de experiências entre os órgãos. E cerceamos o acesso à informação entre todos os órgãos que compõem a administração pública brasileira. Dificilmente nós vamos chegar em algum lugar assim. O exemplo de outros países é bem claro nesse sentido. E quando a informação entre os órgãos de segurança, o acesso à informação passou a acontecer, aí a coisa começou a funcionar. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos esse tipo de situação. A consequência é um estado de insegurança para o cidadão. Nós hoje somos condenados em excelentes serviços que o Estado, que o município, que a União presta. Sabe por quê? Porque, infelizmente, as pessoas falam, mas eu não vou usar isso daqui porque não tem segurança, eu não vou conseguir alcançar a finalidade que eu quero e ainda vou correr risco. Comércio eletrônico tem se tornado bandeira forte de muitas nações, fonte de riqueza. E no Brasil ele anda capengando. Por quê? Não, eu não compro na internet de jeito nenhum. E isso tem uma consequência clara. As pessoas não conseguem acreditar que exista realmente uma possibilidade de segurança da informação. Só tocando para finalizar um ponto importante, o professor Sérgio falou, mas o criminoso ele não acessa de casa. Acessa sim, professor. Eu fui buscar muito cybercriminoso dentro da própria casa dele, com uma conexão que ele estava usando, claro, com todos os recursos que estavam ao alcance dele naquele momento, para ele poder dissimular a sua conexão. Mas, infelizmente, todo criminoso, ele usa tudo que tiver no alcance dele. Tudo. Ele democratiza em seu próprio favor tudo isso. Até, finalizando, houve uma discussão, para mim, um assodamento muito grande, que antes de se finalizar a discussão de legislação de cibercriminalidade brasileira, a gente se viu atropelado essa questão por questões relacionadas à discussão do Marco Civil. Em dado instante, queriam
até se antecipar, não, primeiro vamos aprovar o Marco Civil, depois nós vamos aprovar legislação de cibercriminalidade. Isso, minha opinião, é um assodamento total. Discutamos cada coisa ao seu tempo certo. Até porque, muito embora devam caminhar junto, não havia necessidade de que isso acontecesse. O resultado nós estamos vendo aí. Na minha opinião, com alguns aspectos que eu entendo que são conflitantes e que devem ser repensados dentro do Marco Civil, ele está aí. E a nossa legislação de cybercrimes, inócua em muitos aspectos. Finalizando, a polícia carece ainda de ferramentas e de informação, porque nós não temos bola de cristal. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado a todos. Eu queria pedir desculpa aos palestrantes pelo tempo que acabou sendo um pouco curto. E a pedido da organização, a gente também vai pedir que encaminhem as perguntas para que a gente repasse aos palestrantes, para que a gente possa dar andamento ao próximo painel. Obrigado. Vocês que mandam. Tá legal. Então, podem aguardar um pouquinho? Tem como ajudar a passar o microfone para aqui embaixo? Tudo bem, mas eu não tenho problema. Posso começar? Só um instante, por favor. As pessoas que quiserem perguntar, se quiserem levantar a mão, eu posso anotar. Não, eu acho que eu nem sou a pessoa mais nervosa aqui com as questões que foram levantadas, mas já que eu pedia prorrogar a sessão, que eu acho que a doutora Gisele, né, ela avançou um pouquinho demais da conta, no meu entender, na questão da criminalização do uso da internet. Eu confesso que... Toda vez que eu falo em alguma palestra, as pessoas ficam com medo. É impressionante. Não fiquei com medo. Não. Elas ficam com medo, começam a deletar todas as suas contas. Eu fiquei assustado, mas não pela... Porque de mim, advogado tem esse problema. Então, mas aí, olha só, com o Sérgio Amadeu, por exemplo, eu discuto, já acho que há 2 anos, algumas questões que foram colocadas aqui, né, com relação à identificação ou não e tal. E confesso que em alguns pontos eu tinha dificuldade de concordar com ele. Mas a sua afirmação aqui me fez concordar totalmente. Agora sou 100%. Porque acho que foi... você fez uma analogia aí com o correio, né? Da carta. Usando a analogia, eu entendi o seguinte. Uma carta sem remetente torna o correio culpado pelo conteúdo da carta, ou torna o correio incentivador do crime? É isso que você me falou? Não não? Foi isso. A senhora fez uma analogia em cima da minha analogia. Isto. Porque se eu não identificar, eu sou responsável, corresponsável? Não. E estou incentivando o crime? Acho que você foi longe demais, desculpa. Eu queria depois que o Sérgio comentasse. A minha analogia foi em relação aos tipos de dados. Eu uso essa analogia do correio para diferenciar dados de conexão, dados de tráfego e dados cadastrais. É essa analogia da carta. O senhor transportou a minha analogia para Mas comenta a minha afirmação, por favor. Vou comentar. O Marco Civil esclarece. O Marco Civil diz que o provedor de conexão, o provedor de serviços de aplicação, não é responsável pelo ato ilícito que o seu usuário praticar. Tá? Então, o senhor pode ficar tranquilo, desde junho essa questão está pacificada. O provedor só se torna responsável caso, havendo uma decisão judicial, não é nem notificação extrajudicial, havendo uma decisão judicial, ele for intimado a retirar esse conteúdo ou informar alguma situação e ele não fizer. Aí sim ele passa a ser responsável. Tá? Posso? Claro. Eu acho que analogias, elas são boas porque ajudam a entender, mas eu posso dar uma outra analogia. Eu compro um cartão, eu ia falar ficha telefônica, olha que absurdo.
Desculpa. Eu compro um cartão e vou num orelhão e ligo. Eu preciso me identificar. Eu posso fazer uma ameaça de morte. Posso falar, xingar uma pessoa. Posso fazer uma denúncia anônima. Aliás, está o Ministério Público nos ônibus. Denuncie quem faz agressão à mulher, mesmo que anonimamente. O anonimato é fundamental até nessa situação. Mas, na internet, as pessoas querem outra coisa. Vou dizer, na rua, a praça é pública. Para acessar uma praça, aliás, eu tenho uma tristeza em São Paulo, que algumas praças que são públicas estão com grades. E não é nem a questão da catraca, nem nada. Eu acho que para entrar na Prodan tem que se identificar sim. Porque é uma empresa. Para entrar na minha casa, entra quem eu quiser. Mas para andar na rua e na praça, nós não podemos pedir nada. Para navegar na internet, eu pergunto a vocês, esquece. Para navegar na internet tem que ter identificação? Para mim não tem. Eu gostaria de defender que numa rede desse tipo que nós temos, na verdade, com todos os recursos de controle que se tem, se eu vincular um número de IP a uma identidade civil, eu estou criando uma situação extremamente grave. Na Inglaterra, eu tive várias vezes. Lá tem terrorismo de verdade. Aqui no Brasil tentaram aprovar uma lei antiterror, o que é uma excrescência. Um teatro de operação terrorista pode se formar no Brasil? Pode, mas até hoje não se formou. Ah, tem um outro caso, desconheço, mas posso estar enganado. Mas aqui, nós não temos isso. Queriam aprovar uma lei antiterror draconiana, por causa da Copa do Mundo. Nós conseguimos evitar. Porque essa lei seria usada depois para nós que fazemos mobilizações em defesa de direitos. Bom, por que eu estou, para concluir, falando isso? Lá na Inglaterra tem terrorismo. Tem sim. É alvo da Al-Qaeda e de outras organizações. Lá, nas margens do rio Tamsa, eu abri o meu laptop e acessei a internet sem me identificar. Por quê? Porque existe a seguinte questão. O acesso à internet, ele deve ser um direito inalienável. A guarda de IPs e o pior, a identificação, a autenticação numa economia da informação como a gente tem hoje, ela é extremamente danosa para a privacidade. O simples fato de registrar, eu crio uma série de dependências e de problemas. Você poderia dizer o seguinte, e na praça, como é que eu evito um DDoS, que foi o seu exemplo? Eu evito desligando. Como eu evito DDoS? Aliás, tem lugares que tem identificação plena e não se evita DDoS. No estado de São Paulo, para concluir, o governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei há um tempo atrás, dizendo o seguinte, toda a ação em lan house tem que ser feita mediante identificação civil. E o que isso significa? O cara tem que dar um RG, se identificar e tal. Bom, então nós livramos uma boa parte dos acessos na época, que a lan house tinha ainda muito mais relevância que hoje, e eu suponho, então, que toda aquela coisa gerou uma queda dos incidentes de crimes no estado de São Paulo. Não gerou. Eu estou falando o seguinte, quem está sendo cada vez mais fustigado é o cidadão comum. É o cidadão comum. O cidadão comum, ele precisa ter proteção e segurança. Para isso, eu preciso ter uma polícia que atue em tempo real na rede. Como uma polícia que atue com os mecanismos de rastreamento que tem na rede. Eu estava falando para o doutor, eu não tive a oportunidade, que aí a gente voltou para falar. Existem vários sites que pessoas como nós, comuns, podemos pegar DNS reverso, IPs e tal. Quando alguém acessa o meu... Teve uma vez, na disputa, doutor, da lei de crimes na internet do senador Azeredo, eu fiz uma crítica, ele entrou no meu blog. Quando ele entra no meu blog, sabe o que ele identifica? O IP dele. Não tem jeito. Os sistemas são nativos assim. Ele entrou e eu identifiquei o IP dele. Sabe de onde era o IP dele? Ele era anônimo, porque eu permitia comentário anônimo. Sabe de onde era o IP dele? Do prédio da Polícia Federal em Brasília. Aí eu falei, olha, o senhor está no prédio da Polícia Federal em Brasília. Bom, ele podia não estar, mas aí não tinha por que identificar. Sabe por que ele podia não estar? Ele podia estar usando um Tor. Ele podia estar usando um embaralhador de IPs. Mas no caso ele não estava. Ele entrou, fez uma crítica,
Foi uma calúnia? Não. Foi uma injúria? Não. Foi uma difamação? Não. Foi uma crítica. Podia ser uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu que não tenho apetrechos, aparatos, consigo identificar várias coisas. Redes pedófilas são desarmadas sem ter todas essas leis que estão dizendo que precisaríamos ter. Porque hoje você tem a comunicação feita numa rede que tem rastro digital. É isso que eu estou falando. Eu só vou fazer um link para passar para o Dr. Mariano, que ele quer falar também. Imagina. A gente está acostumado, advogado, descendente italiano, mulher, a gente sempre extrapola, fica tranquilo. Na sua questão com a analogia com o orelhão, eu só fazer uma parte. No momento em que eu faço uma ameaça através de um orelhão para outra pessoa, eu faço anonimamente, né? Não preciso me identificar ali e tal, comprei o cartão e liguei. Só que se essa pessoa, ao se sentir ameaçada, ela quiser saber de onde estão partindo essas ligações, ela tem como. Tá? Se ela acionar a operadora de telefonia. Né? E ela só tem como porque há um sistema que permite que ali na conta dela sejam identificados esses números. Então, houve um sistema para identificar essa pessoa. Assim, similarmente funcionaria também a identificação do indivíduo na rede. Um outro ponto que eu queria só fazer uma parte, quando a gente fala da lei da Lan House, né, que o governo do estado de São Paulo obrigou todas as empresas que provenham acesso à internet, seja gratuito ou não, elas fazerem um cadastramento dos seus usuários, então não estaria o município de São Paulo, ao prover o acesso público, sendo uma grande Lan House, né? Ao momento em que eu dou acesso para qualquer passante na praça pública, né, sem qualquer tipo de identificação, ele também estaria funcionando como uma grande Lan House, né, uma Lan House municipal, vamos dizer assim. Né? E então o município estaria violando a lei estadual? Só um questionamento. Tá? E na situação em relação a talvez eventual desnecessidade de se identificar o indivíduo na rede, a autenticação, sendo que nós já possuímos mecanismos de detecção, né, de intrusão, a gente possui outras ferramentas para identificar esse indivíduo que não seriam necessárias à autenticação, aí eu jogo a bola para o Dr. Mariano responder, no sentido de que, se com tais mecanismos que nós já temos, nossos softwares atuais que permitem fazer esse tipo de intrusão, a polícia já não é suficientemente aparelhada pelo governo, tá? Então, quanto mais ainda falar aqui com uma polícia tecnicamente aparelhada, a gente vai conseguir resolver. Então, eu acho que a gente tem um problema ainda maior para a polícia solucionar. Tá? Tem alguns aspectos que eu acho interessante, mas eu vou tentar, até questão de tempo, tratar o que eu acho mais relevante do que foi colocado. Primeiro, dentro dessa legislação estadual que foi feito, tratou-se da obrigatoriedade de que estabelecimentos que se destinavam a provimento de acesso às lan houses fizessem o cadastramento prévio. Isso até foi uma demanda de muitos anos dentro do estado de São Paulo. E inclusive, São Paulo foi pioneiro no Brasil, porque a partir da legislação estadual, vários outros estados também começaram a implementar a mesma legislação no Brasil. Seguiu-se de uma série de criação de novas legislações nesse sentido. E eu vou dizer mais, só para apimentar a questão aqui. Eu cheguei a aplicar isso dentro da esfera penal para responsabilizar penalmente alguns proprietários de lan house que estavam envolvidos com verdadeiras quadrilhas criminosas e colocar que ele também tinha responsabilidade por oferecer os recursos necessários para a prática criminosa. E, consequentemente, eu indiciei donos de lan house com esse argumento. Alguns o judiciário aceitou, outros o judiciário não aceitou, alguns gerou absolvição, outros gerou condenação. Mas o que eu posso dizer? Se há uma certa controvérsia no que diz respeito à responsabilidade de quem provém acesso quanto à responsabilidade penal, eu não vejo nenhuma controvérsia no que diz respeito à indenização civil. Isso é fato. Se você está
permitindo que com os seus recursos você pegue, ao prover um acesso a alguém, prejudique direito de outrem, você vai responder e vai indenizar. Isso é fato. Agora, veja, é claro que existe, eu estou sendo, professor Sérgio, bem superficial nesse aspecto. Eu não estou... dá sim, desde que você não adote as medidas previstas dentro do próprio Marco Civil. Então, consequentemente, ele dá. A questão que eu acho mais relevante é penal. Questão penal. Se fala, a rede faz parte do princípio internet, que é regida pelo protocolo TCP/IP, a identificação. Fato perfeito, maravilhoso. Mas se tem ferramentas de anonimato, e são essas ferramentas de anonimato contra as quais a polícia se embate dia a dia. Hoje, eu ouso dizer, não há como identificar uma conexão que use rede de anonimato do tipo Tor pelos recursos brasileiros. E, há 5 anos atrás, quando eu escrevia no meu blog, eu coloquei uma matéria, se alguém tiver curiosidade e me der a honra de visitar o meu blog, vai ver. Matéria de 5 anos atrás, eu falando, os criminosos estão usando a rede Tor para garantir o anonimato. E hoje está pior, muito pior. Agora, rastreamento IP dentro da técnica de identificação, o que acontece? Em muitas situações, nós temos que ver que é o seguinte, nós temos rotatividade de IPs, nós temos sublocação de IP. Em muitas situações, eu estou lá investigando um determinado crime, vou lá, tal, o IP tal, perfeitamente, vou no IP tal, provedor, empresa tal. Empresa, olha, dia tal, hora tal, GMT tal, quem estava usando seu IP? Sabe o que acontece? Eu faço uma sublocação dos meus IPs. Vai eu de novo rodar atrás, ou seja, todas as burocracias. Eu chego a ter dificuldades nas quais uma simples identificação do IP pode levar 8 meses para eu conseguir uma informação de IP. Se for uma situação de crime contra a honra ou outro, que você tem uma situação de prazo prescricional muito curto, tchau. Cansei de atender pais, mães, famílias. Olha, eu estou em situação de desespero, estou tendo um problema muito sério, eu vou perder o meu emprego porque essa informação está sendo jogada na internet. Eu não posso fazer nada. Isso partiu de uma lan house. Chega lá na lan house, você fez o controle? Não, não fiz. Não tenho nada. Eu vou partir para onde? Não temos bola de cristal. Só a simples informação de IP ou chegar num local físico não é garantia de solucionar uma investigação. Peguei uma situação envolvendo também corrupção pesada, na qual eu estava colaborando com policiais de Joinville, que criaram um sistema de retransmissão de informação na internet por uma rede wireless que atravessava todo um bairro inteiro, algo sofisticadíssimo. Se descobriu através do IP? Não. Se descobriu depois de 5 semanas de vigilância. Outros recursos que poderiam muito bem ter sido abreviados se a gente tivesse acesso à ferramenta correta. Esse é o problema que eu vejo. Outra situação. Olha, mas o que o professor Sérgio falou, não, mas a simples existência da legislação não baixou criminalidade. Aí eu vou ousar discordar do senhor, professor, para dizer o seguinte, não existe hoje qualquer tipo de estatística de crime eletrônico no Brasil. Não tem. É fato. Nenhuma polícia divulga. Tudo que se divulga, aumentou a cibercriminalidade, diminuiu a cibercriminalidade, está relacionado a pesquisas promovidas por empresas de segurança que fazem para vender antivírus ou soluções de segurança. É isso que existe. Agora, uma estatística como todo mês a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulga, tanto de homicídio, tanto de roubo de auto, tanto de roubo de pedestre, etc. Tal, isso não existe. Porque existe um outro interesse por trás disso. Existe a cultura no Brasil de que se eu divulgar informações como, por exemplo, quantos bancos estão sofrendo com furto mediante fraude decorrente de golpes praticados pela internet, isso daí vai incentivar a criminalidade. Mentira.
tem que se pegar e ser claro. Eu sou a favor, inclusive, da compulsoriedade, como vigora nos Estados Unidos, como vigora no Canadá, a compulsoriedade de que toda empresa que se viu vítima ou envolvida numa situação de cibercriminalidade tem obrigação de divulgar essa informação e dar contas ao governo para fins estatísticos e para fins até de prevenção. Melhor prevenção, na minha opinião, é a publicidade. O brasileiro ainda usa a internet como se estivesse usando uma máquina de escrever. É aquela história que a gente conhece bem, muito bem. O pai está lá, todo tímido, acessando e tal, e daqui a pouco ele grita, olha, Julinho, filhinho, corre aqui porque apareceu uma janelinha aqui, não sei o quê. Não dominamos o que a gente faz. E como é que você vai querer explicar regra de segurança para pessoas que vão fazer isso? Então, a quem incumbe o dever de segurança e de vigilância? Ao Estado. Mas se eu não tenho a ferramenta para prover, eu vou fazer o quê? O famoso sente e chora? E eu falei bem claro durante todas as discussões, tanto algumas questões do Marco Civil como de lei de cibercriminalidade. Cansei, como delegado de polícia, de olhar para a cara das pessoas e dar a minha cara para bater e dizer, olha, não posso te ajudar. E, infelizmente, eu não tenho os recursos necessários, esbarrei numa situação que não dá identificação de IP. Ponto final. Outra coisa, eu como cidadão quero entrar em qualquer prédio, não é prédio de segurança não, qualquer prédio. Saco a minha identidade e coloco lá, fotografam a identidade da gente. Não é cadastro não. Tem empresas dedicadas com equipamentos de fotografar o seu documento. Nós nem não temos qualquer problema. Agora, se discutir por uma questão de identificação, eu estou andando na rua. Mas se eu, policial, por uma razão fundada, isso muito simples, é uma questão absolutamente genérica. Se nós vamos discutir o que é uma questão, uma suspeita fundada ou não, é uma outra história. Mas se eu quiser, eu vou olhar e falar, olha, eu tenho uma suspeita fundada com esse cidadão. Cidadão, por gentileza, o senhor pode se identificar para eu verificar se o senhor não é uma ameaça? Posso. Por que eu não posso fazer isso na internet? O cidadão de bem, ele não liga para isso. Quem começa essas discussões são aqueles que têm outras intenções. Como aconteceu na discussão da lei de cibercriminalidade, que eram provedores de acesso à empresa de telecomunicação, pensando exclusivamente em arquivos de log, custo de arquivo de log, em provimento de acesso. Então a gente tem que ver o que a gente quer. A gente quer realmente segurança. Segurança implica em polícia preparada. Não quero que a polícia funcione? Ótimo. Pague o preço. Boa tarde. Só uma consideração para o Dr. Márcio, que perguntou. Amanhã, no painel que eu farei com o Dr. Juliano Giova e com o Dr. Ungaretti, eu espero poder falar um pouquinho mais das diferenças da responsabilidade penal, civil e administrativa também, o que eu acredito que pode ajudar a esclarecer, a despeito já das colocações do colega, a dúvida que o senhor colocou. No mais, eu queria parabenizar os três pela exposição e apenas colocar o seguinte, o modelo que o Sérgio propõe, que eu acho legítimo e é inclusive ideológico e é importante, mas eu não vejo como fazer isso na prática, porque isso a gente chega num ponto de discutir o modelo de internet, é o modelo de negócio da internet. Não é possível hoje nós exigirmos do cidadão, das empresas, enfim, estarmos de alguma forma desconectado, né? Não tem como a gente estar desconectado sem transmitir informações. Eu não quero simplesmente passar um recibo e falar, não, tudo bem, eu sou um conformista e é assim e tem que ser. Mas aplicar o modelo que o Sérgio está propondo, que eu acho que que eu estou dizendo que é legítimo, mas é desconstruir o modelo da internet, porque a internet hoje ela funciona basicamente com essas informações. Para não existir essa fiscalização de dados e tudo mais, a gente precisaria hoje fazer o seguinte, vamos encerrar as atividades do Google, vamos encerrar as atividades do Facebook e vamos encerrar as atividades de todo o e-commerce, porque todos eles trabalham com essa ideia. Então, assim, é válido, mas é ideológico e eu não vejo factível para
um curto prazo. Quer dizer, aliás, eu acho que nem é mais ou menos como a gente discutir, e aí até para pimentar. Nós vamos abandonar o capitalismo e vamos voltar para o socialismo? Como é que a gente faz isso aí? Na internet, nós não vamos mais trabalhar com fornecimento de dados para a gente se proteger? Como é que a gente precisaria fazer? Então, eu devolvo a provocação, porque eu entendo que não é factível a gente fazer isso imediatamente. Obrigado. Eu não propus nada, não sei se você reparou. Eu só constatei, e eu acho que o que eu constatei é plenamente verossímil ou verídico. Eu não falei nada que eu não tenha como... Não, o doutor que falou, eu não falei de desconexão nenhuma. Eu falei o seguinte, eu constatei como funciona a economia da informação. Foi isso que eu fiz. E eu falei que nós, acriticamente, a gente não vê isso. Foi exatamente isso. Eu não propus nada. Eu fiz um trabalho de mostrar. Muita gente não sabe disso, outros sabem. E o que eu acho é que as pessoas precisam, a sociedade precisa conscientemente se posicionar se isso é natural. O que eu fiz foi, não adianta naturalizar essa situação. Isso é um jeito de funcionar. E aí eu queria dizer o seguinte, vou aproveitar para dizer, a lei, que é a chamada do AI-5 digital, do então senador Eduardo Azeredo, que fez a compilação, sim, ela transformava práticas comuns em crimes. Não, sim. Não. E mais do que isso, sabe o que aconteceu? Ela, por definir um acesso não autorizado com dolo e desarmar mecanismos de segurança seria crime, e dava crime inclusive com pena de prisão e não de detenção, ela criaria um problema que nós mostramos vários casos, relatos, desde comprar um CD, pagando licenças de propriedade, e depois violar a sua licença com dolo intencionalmente, tirar aquilo e jogar num pendrive, passar para um amigo, etc., sem ânimo de lucro. Não. E aí, exatamente ela assim... Ela em nenhum momento disciplinou direito autoral. Não disciplinava, ela falava pior. Ela transformava o direito autoral, que já tinha uma lei, que já tinha penalizações criminais, ela colocava uma camada de violação de segurança em cima. E ela criava mais um problema. Tanto é que nós mostramos isso, e a Aliança Internacional de Propriedade Intelectual soltou por 3 anos seguidos um relatório que eles soltam todo ano, está à disposição de vocês, dizendo: é preciso aprovar essa lei para garantir o enforcement, que é o seguinte: a lei de direito autoral não assegura, é preciso esses dispositivos. E isso não fui eu que escrevi, foi a Aliança Internacional de Propriedade Intelectual. E todos deram opinião, professor Sérgio, sobre a lei. Foi uma das mais democráticas que tiveram. Não era democrático, porque só virou democrático. Se ela não fosse democrática, ela teria sido aprovada. Ela foi aprovada por 2 artigos. 2 artigos que não fala nada. Isso, não fala nada, porque nós fomos para o debate. Eles não tinham chamado o debate até então. Eles tinham feito só com alguns. E aí, quando eles chamaram os outros... Isso, me desculpe, o senhor está sendo injusto. Foram 11 anos de discussão no Congresso. Como que não chamou para o debate? Posso te falar uma coisa? Ele chamou um lado que discutia essa questão. Quando, a partir de 2007, passou a chamar o outro lado eram os pesquisadores, outros advogados, e não só os que concordavam com a lei, doutor, é isso que eu estou falando. Sérgio. Aí, a audiência pública começou a parar esse projeto, e, infelizmente, eu queria... Para terminar, senão a gente vai ficar no ping-pong, queria dizer o seguinte: eu uso Tor, doutor. Eu não sou o criminoso padrão que o senhor pega, eu não invado o banco, eu uso Tor. Eu não quero que as empresas me fiscalizem a minha navegação. E vou dizer mais, eu não uso o Super Surfer porque eu não uso tecnologias proprietárias, e lá, sim, tem muitos criminosos. No Tor, deve ter. O Tor é uma ferramenta que a gente usa para defender a Anistia Internacional, para a gente defender militantes dos direitos humanos, para a gente defender pessoas em áreas de risco, em áreas de perigo. Só que, ao mesmo tempo, doutor, é uma tecnologia ambivalente, como quase toda. É usado também por criminosos que querem invadir coisas sem serem pegos anonimamente. Então, o que acontece? Vamos proibir o Tor? Ou nós vamos trabalhar na falha, como o senhor sempre disse, aí o senhor acabou de dar um exemplo,
que as pessoas acessam de casa. Se acessam de casa com embaralhadores de IPs, a polícia tem que agir. É como um crime na rua. A polícia, muitas vezes, ela não tem muitas pistas. Por isso, muitos crimes não são esclarecidos. Mas seria muito opressivo e seria ineficaz que as pessoas andassem nas ruas com seu nome estampado na camiseta, seu RG, seu telefone. E isso inibiria criminosos de baixo potencial ofensivo. Mas talvez não gerasse outro tipo de coisa, outros tipos de crime. Então, o criminoso mesmo que precisa fazer o crime não vai se, vamos dizer assim, intimidar com o sistema detecta do Geraldo Alckmin. Ao contrário, quem vai se prejudicar sou eu. São os manifestantes, são as pessoas comuns do povo, são as pessoas que vão estar o tempo todo sendo identificadas. E agora, a ficha médica do SUS, que vai estar digitalizada, e se não for criptografada, se não for anonimizada, ela vai ser cruzada com biometria de todos esses bancos, com Google, com Facebook, com tudo. Então, doutor, eu queria dizer o seguinte, dá para evitar esse cruzamento. Nem tudo está perdido. Então, não é de tudo. Você não pode matar a economia da informação, mas não significa que pelo fato do crime estar cada vez mais violento, eu vou deixar, é o que eu falava de manhã, a minha casa sem porta, sem trinco. Sim. Então, tem medidas paliativas, sim. Vamos lá, Sérgio, eu vou escutar o que você vai falar, eu peço desculpas, eu vou dar aula na Federal agora, eu vou ter que sair e vou dizer o seguinte, se vocês quiserem pegar os roteadores do programa Praça Digital Livre e ver as informações que tem de cada celular em cada roteador, vocês vão ficar assustados sobre a informação que nós temos nos roteadores sobre cada pessoa que usa aquilo. Nós temos que proteger essa informação e não obrigar um cadastramento. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Não, só um contraponto rapidinho aqui. Ô Sérgio, só porque assim, crime, eu sou criminalista, eu atuo há 12 anos como criminalista, e só para colocar assim, talvez haja até uma questão semântica no que você pode entender por crime, mas crime não é o que a gente quer que seja, crime é o que a lei diz que é. Então, eu percebo isso muito nas questões do direito digital, e muitos colegas conversando, e muitas vezes as pessoas jogam as palavras, eu não estou dizendo que você jogou, mas eu estou dizendo assim, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem, isso é crime digital, é crime digital. Crime não é qualquer coisa, crime é o que a lei define. Se não estiver definido em lei, então não é crime. Então, não só no Código Penal, em toda legislação especial, em toda legislação, qualquer lei. O Código Penal tem uma reserva de crimes, né? Agora, naquele projeto não havia essa criminalização, a despeito da associação, da propriedade. Uma interpretação que, assim, direito autoral é uma coisa, crime é outra situação. E a respeito da polícia na internet, que você comentou, eu já trabalhei até com o colega Mariano. A polícia muitas vezes não tem nem um computador na própria delegacia. Tem delegacia ainda hoje em dia com máquinas de escrever, né? Então, eu também sou um sonhador que a investigação seja toda digitalizada, mas vai levar um tempo significativo aí. Prezados, em seguida temos criptografia e amanhã temos combate de crime no ambiente cibernético, né? Então, assim, o debate não acabou agora. O Sérgio Amadeu está mais do que convidado, agora é impossível, mas se quiser vir amanhã para participar da plateia, está mais do que convidado. Muito obrigado pela sua presença aqui.